Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa, o Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado, nós continuamos estudando o capítulo 9 e comentávamos sobre o que o André Luiz nos informa da situação da médium Mariana, e que ela, numa conversa com outras pessoas, de outros espíritos, né? Ela comentando que, dizendo que o seu fracasso, ela botando a culpa no comportamento do marido, que ela não conseguiu sobressair através dessa dificuldade. Me enrolei aqui para falar, mas dessa dificuldade. E ela dizendo que, e a companheira dela dizendo que os recursos nós sempre temos. E o problema são os nossos pretextos para fugir às nossas culpas. Dizendo para ela, Mariana, que o fato do marido ter criado dificuldades, isso já estava previsto, né? Claro, Deus já sabe o que está programado para nós. Nós é que temos que provar para nós mesmos que nós conseguimos superar as dificuldades. E dizendo para ela, a companheira dizendo para Mariana, que bastaria boa vontade, socorro da boa vontade. Se ela tivesse boa vontade, ela conseguiria sucesso, ou então menos dificuldades, né, dependendo do nível de boa vontade que ela tivesse. E demos o exemplo disso, Tereza leu, do livro Missionários da Luz, no capítulo 16, é isso, né? 16? E dá o exemplo da Otávia, que também tinha tarefas a cumprir, mas o marido criava sempre dificuldades, e uma dessas situações o André Luiz relata no livro, em que, pela sua boa vontade, qual foi o exemplo de boa vontade que ela deu? Através de uma atitude agressiva do marido, ele a agrediu verbalmente, e até fisicamente. Até fisicamente, parece que sim. Não, parece não, tá no livro. Relata no livro. Uhum. E ela não se queixa a ele, não reage. Ela age de uma maneira diferente, através da oração e da prece e da resignação. E aí os espíritos conseguem campo e trabalham mais no intuito de levá-la para o centro naquele dia. Ela tinha uma tarefa a cumprir. Intui uma tia dela vir, que tem uma ascensão moral sobre o marido dela, e quando a tia entra, ela nem se queixa para a tia. Diz que o marido está indisposto. A gente lendo aquilo, a gente fica rindo, como a Tereza reagiu agora. Mas é o exemplo que deu. E através ela exercendo a boa vontade, o exemplo de boa vontade é esse. É o que Jesus nos pede. É difícil? É, muito difícil. Comentamos sobre isso. Mas é o que a gente tem que fazer. E aí, essa amiga da Mariana, essa companheira lá, né, conversando com ela... Que também tem problema, coitada. Que também tem problema. Mas ela finaliza dizendo que... Finaliza o que nós, no programa passado, que nós estudamos, dizendo que a gente tem que mostrar sincera disposição para o sacrifício, né? Isso é muito importante, essa frase, né? Sincera disposição para o sacrifício. Quer dizer, ter consciência de que estamos na dificuldade, mas que temos que tentar vencê-las. Não podemos desanimar, desistir. E foi o que a Mariana fez. Não é? Isso que a gente não pode. Então foi isso que a gente comentou e vamos continuar agora do parágrafo 1, 2, 3, 5. Quinto parágrafo. E a Mariana responde: sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Já está uma atitude diferente de reconhecimento de erro. Olha,
ela não discordou, não discutiu com a outra. Podia continuar discutindo. Ah, mas o marido era assim, você não sabe o que é isso? Não, ela concordou com a observação. E disse que, na verdade mesmo, eu nunca pude sofrer incompreensão. Sempre eu revidei. O que ela quer dizer, né? Não leva o desaforo para casa. É aquilo que a gente ouve, né? Não levar desaforo para casa. E muitas vezes é necessário a gente ver o desaforo como uma, que a gente fala sempre aqui repetindo, que falamos no programa passado, como uma sujeira que alguém quer jogar em nós. A gente tem que desviar. E não responder o desaforo é desviar dele. Porque na hora que a gente responde, a gente está emitindo dados mentais também de ódio, de raiva. Prejudica quem? A quem emite, que somos nós. Não é? E só um detalhe, nesse parágrafo, é muito interessante que o Espírito Emmanuel fala no livro O Consolador, na questão do livro 196. Ele perguntaram assim a ele: como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Porque os guias espirituais, os amigos espirituais, estão constantemente conosco, né? Por isso são guias. E aí a reclamação nossa é constante. Eu, por exemplo, reclamo muito. E aí, como é que eles encaram isso? Olha o que o Emmanuel responde. É livro O Consolador. Ele responde assim: muitas são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Então, dependendo da situação, muitas queixas são queixas de oração, pedindo ajuda. Olha, a situação está ruim, fulano, por exemplo, né? Seria assim: a situação para mim está ruim, os espíritos já sabem, mas a gente tem que fazer a nossa oração, é necessário para o nosso bem, para reconhecermos cada vez mais da paternidade divina. Está ruim a situação, o fulano deve estar doente, ele não está bem, ajude a ele para que ele não faça a mesma coisa. É diferente, nós estamos fazendo as nossas queixas, nos queixando, mas não condenando o outro. Aí ele diz aqui, carinhosa atenção dos amigos desencarnados, mas a resposta continua. A maioria, porém, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer. Por quê? Se tendes nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos. Olha a responsabilidade que ele está dando para quem tem o conhecimento do Evangelho e principalmente do Espiritismo. Por quê? A gente tem um remédio, a gente está se queixando que está ruim, mas tem um remédio para isso, que é o Evangelho. No momento que a gente não se esforça, aí entra a questão da boa vontade, porque ele fala aqui, a repetição de queixa traduz má vontade, que é o contrário da boa vontade. Então, o esforço nosso, não é que a gente vai ler, não é que a gente vai ler o Evangelho e vai resolver o problema todo. Não, a gente agora estamos numa santidade, lemos o Evangelho, não é assim. Os espíritos sabem da nossa dificuldade, mas eles esperam de nós boa vontade, para eles poderem atuar. E deve ser muito triste, a gente estava pensando, deve ser muito triste o espírito olhar assim: ai, Marco Antônio, de novo, meu filho, faz alguma coisa para eu poder te ajudar. E a gente não faz, não é? É nesse sentido. Quando realmente a reclamação, eu também parei aqui, porque a gente sempre reclama de alguma coisa, a gente tem que se vigiar muito. Como o Emmanuel diz que aí é um vício, ele vai repetir essa mesma frase no livro Vinha de Luz, no capítulo 118, lá ele faz um capítulo também só sobre queixas. E a pessoa, esse vício, né, a pessoa que costuma reclamar de tudo, ela reclama até das coisas boas. Ontem eu tive uma experiência com uma pessoa que infelizmente ela tem esse vício, eu a conheço há muito tempo. Ela tem esse vício. Ela ontem estava reclamando de presentes que ela ganhou. Aí eu falei assim, não é possível. Chegou a esse patamar. Ela já não consegue viver sem reclamar. Ela reclamou que teve que sair para comprar o presente que uma pessoa queria dar para ela, e aí estava calor. E aí ela, coitada, ela não consegue mais perceber que esse tipo de discurso, né, é um discurso que
ela já usa para tudo, para as coisas ruins e para as coisas boas. E aí o Emmanuel também, num outro livro, eu até separei aqui para a gente ler um pedacinho, que é Pão Nosso, capítulo 75. Ele vai analisar uma frase de Paulo, porque Paulo já alertava aos discípulos dele, não é? Aos cristãos da época, a não... Olha como ele coloca numa carta aos Filipenses: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, quer dizer, nem reclama e nem arruma confusão para fazer as coisas. E aí o Emmanuel vai analisar, tem um pedaço aqui que eu separei para a gente ler, porque a gente é assim ainda, tem que se vigiar muito. Deus do céu. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Olha só, para os espíritos, a pessoa está doente. Além de viciada, ela está doente. Ela vive reclamando, né? E aí ele pede, né, no final do capítulo, ele diz assim: lutemos quanto estiverem nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e alegria, porque a pessoa que só vive se queixando, ela é pessimista. Mas olha, a frase que eu mais gostei, né, Emmanuel, que me desculpe, apesar que é ele que coordena o trabalho, né, dos romances do Chico. Isso, com certeza. Porque ele que escreveu, né, então, mas são palavras da Alcione, no livro Renúncia. Tem um momento que ela está conversando com o Rob, que é o menino que reencarnou com problemas de um tipo aleijão, né? É isso. Ele tinha uma deformidade, né? Nos pés. E ela diz para ele, eu até anotei, porque eu tenho que ver se eu decoro isso. Quem muito reclama não sabe agradecer a Deus. Olha... Porque é isso, ela resumiu tudo, porque a pessoa que vive reclamando, ela não confia na bondade divina, ela não sabe agradecer a Deus. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que botar lá na geladeira essa frase, porque a gente reclama do tempo, reclama do calor, do frio, da chuva, quer dizer, tá virando um vício, e reclama de político, e reclama de vizinho, e isso... Essa pessoa que eu me relato, ela está servindo para mim de um grande exemplo de como eu não devo me portar, porque realmente ela está doente. Eu lendo isso, né, na hora que a gente preparou o estudo, eu falei, né, eu tenho orado por ela porque ela está doente, ela não se deu conta ainda. Porque você reclamar de presente que você ganhou, realmente você está num nível avançado da enfermidade. Exatamente. E, olha, para fazer uma análise melhor sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12, motivos de resignação. Kardec vai colocar os motivos pelos quais nós temos que ser resignados. Teríamos e temos, né? E vamos ser um dia. Porque, como a Teresa leu, a Alcione no livro Renúncia, que, aliás, quem não leu, por favor, leia, porque é uma história sensacional de um anjo. Mas ela não foi criada anjo, ela chegou lá, né, pela evolução dela, pelo esforço dela. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12, Allan Kardec bota: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Olha o que Kardec está colocando. A resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, quer dizer, agradecer o sofrimento, porque é um prelúdio da cura. Eu estou rindo, porque como é que a gente vai agradecer sofrendo? Não sei. Vamos chegar lá um dia, que é o que a Alcione fez no livro Renúncia, que a Teresa leu. Mas o interessante vem agora, no próximo parágrafo do item 12. Allan Kardec coloca assim: também podem essas palavras ser traduzidas assim:
Então ele vai dar um novo entendimento às palavras que Jesus falou. E diz assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, e depois ele continua, mas então, não que a gente já vai sair daqui e ler o Evangelho, não, agora eu vou ser feliz porque eu estou sofrendo. A gente não vai conseguir, isso é hipocrisia. O que a gente pode tentar fazer, deve tentar fazer, é não reclamar, como a Teresa colocou, já começar a reclamar menos. Pegar os exemplos de quem faz isso e ver como é chato. E dizer, poxa, eu não quero ser uma pessoa chata para os outros. Então, porque acaba, você falou acaba uma coisa. Ficando, e aí você está num ambiente, chega uma pessoa assim, não é chato? Aí você fala, poxa, eu vou analisar, vou fazer diferente dela, porque tem que pegar o exemplo dela e não fazer para nós, não é? Em vez de, o Evangelho, Kardec está falando assim, do entendimento que a gente vai ter, né? Considerar feliz porque está sofrendo. Ainda não estamos nesse patamar. Se um ouvinte está aí, desculpe, mas a maioria de nós ainda não está. Mas pelo menos, quando sofrer, se queixar menos. E dizer, e pensar, e raciocinar que Deus conhece, como diz Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, Deus conhece o teu destino e comanda a sua vida. O que ora te acontece para o teu proveito. Então, ele sabe do que está acontecendo. Então, que reclamemos menos. Quando a gente começar a reclamar, a gente para. Epa, parei. Aí, caramba. Vamos lembrar da moça aqui, da Dona Mariana. Então, o Chico tinha uma técnica que ele ensinava a botar água da paz na boca. Ele mandava botar água e não engolir a água. Ficar e não responder, pelo menos você só pensa, reclamar, né? Sem reclamar, não é por aí. É verdade. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Parágrafo 6. Para trabalhar, ela continua, né? Isso. A amiga a companheira lá da Mariana continua falando. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres, ela está se colocando, né, aos nossos deveres, se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Vamos dar uma paradinha aqui, porque quando a gente abre uma página que a gente lê, imediatamente é pro fulano. Essa ele tinha que estar ouvindo, mas a página é para quem lê, em primeiro lugar, é para quem abre, é para nós. Nós estamos, a gente fala página, pode ser o Evangelho, qualquer coisa, mas é para quem abre, para quem vê em primeiro lugar. Nós somos tão necessitados quanto outros. A pessoa que a Teresa citou, o exemplo. A gente pode abrir, fulano, mas eu também reclamo. Talvez não tanto quanto ela. Mas quando abrir uma página de ver sobre queixa, eu tenho que, né, colocar para mim. E a questão de saber calar, né? Porque saber calar é pensar cada vez mais. Essa questão de saber calar, no próprio livro Consolador, na questão de número 195, perguntaram ao Emmanuel assim: como poderemos encontrar dentro de nós mesmos o elemento esclarecedor de qualquer dúvida quanto à qualidade fraternal e excelente do ato que pretendamos realizar nas lutas cotidianas da vida de relação? Quer dizer, estão perguntando ao Emmanuel como é que a gente pode encontrar dentro da gente aquilo que pode esclarecer sobre nós a qualidade da fraternidade, né? No ato que pretendamos realizar nas lutas cotidianas, quer dizer, com relação aos outros. Aí ele responde: aqui somos compelidos a recordar o antigo preceito do amor ao próximo como a nós mesmos. Em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar se estaria satisfeito recebendo-os de seu irmão, na mesma qualidade, intensidade e modalidade com que pretende aplicar o conceito ou exemplo aos outros. Então, quando ela diz aqui, né, depois que fala para saber calar, atender perfeitamente os nossos deveres antes de usar a receita da obediência para nós primeiro, para depois para os outros, que é o que o irmão está falando aqui. Aí ele conclui: com esse processo introspectivo, quer dizer, introspectar é pensar, nos colocar na situação, fazer um raciocínio, cessariam todas as campanhas levianas dos atos e das palavras, e a comunidade cristã estaria integrada em conjunto no seu legítimo caminho. É não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse conosco. Não é?
Então a companheira está falando para Mariana o seguinte, ó, o seu espiritismo, o meu, o nosso, está sendo o espiritismo de exportação para os outros e não para si mesmo. E aí a gente lembra do Voltei, né, do livro Voltei. O irmão Jacó, aconteceu isso com ele, porque ele era doutrinador, ele trabalhava com doutrinação nas reuniões mediúnicas, né, provavelmente lá na FEB, e ele não, ele né, tinha todo um discurso, mas depois ele tinha um outro comportamento. Esse é a grande questão, né? O Humberto de Campos, eu não sei em que livro ele fala, eu não acabei não pesquisando, mas eu sei que tem essa crônica do irmão X, não é? Que é Humberto de Campos. Ele fala daquele palestrante muito, muito famoso na época no movimento espírita, que chega no mundo espiritual e encontra o zelador do centro, né, o faxineiro do centro, muito iluminado, né, numa condição muito superior à dele, porque ele era o palestrante, ele era o famoso, ele recebia os aplausos. E o palestrante e o faxineiro do centro, ele estava realmente muito iluminado, e ele, palestrante, nenhuma luz, igual a do irmão Jacó. E aí ele fala, né, ele tem um encontro, tem uma conversa, e aí eu sei, no resumo, o palestrante quer saber por que ele tá, né, o que ele fez na vida para conseguir tal elevação espiritual. Aí ele falou pro palestrante, eu adorava suas palestras, então o senhor falava e eu fazia. Aí tá a diferença. Então é o que a amiga da Mariana tá falando para ela, olha, não é, a gente tinha muita receita para os outros, receita de obediência e otimismo, né? Aí ela vai falar até a questão do conselho, né? Ela vai continuar essa conversa, porque a gente, nesse afã de ficar preocupado com a vida dos outros, né? Se o outro está melhorando, a gente se esquece de fazer o nosso trabalho. Então a gente tem, né? A gente sabe aconselhar muito, mas viver o conselho que a gente dá para o outro, a gente ainda está longe, todos nós. Eu, Marco, a dona Mariana aqui, a moça que está falando também, que ela tá se enquadrando. Ela parece, o André Luiz diz que ela é mais sensata. Ela tem mais, pelo menos ela já está naquele patamar que reconheceu as suas fraquezas, que a Mariana ainda não estava. Tá totalmente. Ela parece que ela... E esse é o primeiro passo, né? Para qualquer... E melhor ainda se a gente começar a reconhecer daqui, enquanto encarnado, né? Melhor ainda. Em qualquer objetivo de melhoria pessoal, qualquer um, parte do princípio de você reconhecer primeiro as suas deficiências, para saber o que é para fazer. E parece aqui no discurso que a dona Mariana lá, ela ainda não tinha, porque a amiga precisou chamar a atenção dela, e essa amiga, o André Luiz diz que é um pouco mais sensata. Então, o Voltei, quando chega o irmão Jacó, quando chega no mundo espiritual, ele passa por essa dificuldade. E tem um obsessor que vai falar isso para ele. Né? Você falava tanto pra gente, agora cadê a sua luz? O obsessor entendeu claramente que ele não conseguiu praticar as virtudes que ele proclamava para os outros. Então, que a gente pegue essa lição pra gente. Será que nós estamos nos comportando dessa maneira? Temos muita receita para os outros, muitos conselhos para os outros, mas será que essa receita de bem viver, esses conselhos, a gente está usando na nossa vida? Então, estamos terminando o nosso programa, e que a gente fique com esse questionamento para nós. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 9 do livro Os Mensageiros. Deus abençoe a todos. Muita paz de Jesus. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.